Alô galera, estamos iniciando a temporada de 2024 no canal Papo de Bola FC Esportes, no programa Papo Esportivo. Hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro do ano de 2024. Começando com as notícias de algumas equipes do interior das Minas Gerais que vão disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 1, começando pelo Pouso Alegre. Mais dois atletas chegaram ao Pouso Alegre para a disputa da temporada de 2024. Chegaram os goleiros Derival e o Luiz Gustavo. O Pousão estreia no Campeonato Mineiro do Módulo 1 no dia 25 de janeiro, diante do América Mineiro, na Arena Independência. Já a equipe do Itabirito Futebol Clube realizou no final de semana um jogo-treino diante da equipe dos Bombeiros Futebol Clube e venceu por 7-1 com gols de Rondinelli, Brian, Lucas, Menezes, Albaceta, Branquinho e Andrew. O Itabirito vai fazer a sua estreia na elite do Campeonato Mineiro, jogando dia 24 de janeiro em Governador Valadares, diante do Democrata Pantera, no estádio José Mamute-Abas. No último sábado, a equipe do Uberlândia realizou um jogo-treino diante do capital do Distrito Federal e foi derrotado por 1-0. O treinador do Uberlândia, o Felipe Conceição, começou jogando com Rafael Pim, Thiago Baiano, Páscoa, Mendonça e Rafinha, Gabriel Carioca, Flávio, Sabino e Giovani, Léo Martins e Jefferson. No segundo tempo, Felipe Conceição fez algumas mudanças na equipe que começou jogando. O Uberlândia, que na temporada desse ano vai disputar somente o Campeonato Mineiro do Módulo 1, onde vai estrear no dia 24 de janeiro em Tombos, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, diante do Tombense. E o Esporte Clube Democrata realizou no final de semana mais um jogo-treino, desta feita diante do Rio Branco do Espírito Santo, e perdeu por 2-1. O Democrata Pantera vai estrear no Campeonato Mineiro do Módulo 1 no dia 24 de janeiro, diante do Itabirito, no estádio José Mamute-Abas, em Governador Valadares. Falando um pouquinho do futebol nacional, começando pela seleção brasileira. Brasileira pré-olímpica, né? Já que os jogadores da seleção brasileira pré-olímpica já iniciaram ontem a preparação para a disputa do torneio pré-olímpico, que será disputado esse mês na Venezuela. O treinador Ramon Menezes, da lista divulgada em dezembro do ano passado, teve que fazer algumas alterações. Saíram o goleiro Andrew, os laterais Vinícius Tobias, o Luan Cândido e o Patrick, os zagueiros Kaique Fernandes e o Robert Renan, e mais o meio-campista Danilo, que não foram liberados pelos seus clubes. O pré-olímpico vai de 20 de janeiro até 11 de fevereiro, e o Brasil está no grupo A, ao lado da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Brasil estreia dia 23 de janeiro diante da Bolívia, depois joga dia 26 contra a Colômbia, dia 29 enfrenta o Equador e encerra a primeira fase enfrentando a Venezuela no dia 1º de fevereiro. Já a seleção brasileira principal, o novo treinador da seleção brasileira principal, o Dorival Júnior, será apresentado amanhã, quarta-feira, na sede da CBF, ainda sem um coordenador técnico, o preferido do presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, o Edinaldo Rodrigues. É de Felipe Luiz, ex-jogador do Flamengo, que se aposentou das 4 linhas no mês passado. Falando um pouquinho do futebol internacional, e mais uma vez o futebol mundial está de luto. Depois da morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 98 anos de idade, na última sexta-feira, faleceu Franz Beckenbauer, aos 78 anos de idade, na noite de domingo. Beckenbauer foi campeão mundial como jogador da seleção alemã em 1974, além de ser campeão mundial de 1990
como treinador da seleção da Alemanha. Franz Beckenbauer começou no Sport Clube Munique 06, mas ganhou notoriedade no Bayern de Munique, seu time do coração. O Kaiser, como era chamado, também jogou no Hamburgo e depois foi jogar no New York Cosmos, nos Estados Unidos, ao lado de Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. Falando agora do futebol carioca, começando pelo Botafogo, depois do período de férias, jogadores do Botafogo já iniciaram a pré-temporada de 2024. Jogadores de comissão técnica se apresentaram visando as disputas do Campeonato Estadual Carioca, a pré-Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Na reapresentação de domingo, o Botafogo recebeu os novos contratados, o goleiro John, o zagueiro Lucas Halter e o meio-campo Emerson Urso e mais o atacante Jefinho. No Flamengo, o elenco do Flamengo se apresentou ontem ao treinador Tite no Ninho do Urubu, visando a temporada de 2024. Jogadores rubro-negros vão ficar 9 dias treinando no Ninho do Urubu. Aí depois ficam mais 13 dias treinando em Orlando, nos Estados Unidos, onde vai realizar um amistoso diante do Orlando City no dia 27 de janeiro. Nessa temporada, o Flamengo vai disputar o Campeonato Carioca, a Libertadores da América, fase de grupos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. O Fluminense, jogadores do Fluminense só voltam aos trabalhos no dia 23 de janeiro, visando a temporada de 2024. Mas um jogador do tricolor carioca voltou aos treinamentos por conta própria. Trata-se do atacante John Kennedy, que voltou semana passada, já que vai disputar o Prolímpico e se apresentou ontem à seleção brasileira. O goleiro Felipe Alves assinou ontem o seu contrato com o Fluminense. E no Vasco da Gama, jogadores do Vasco já iniciaram a pré-temporada de 2024. Primeiramente, a equipe vem treinando no CT Moacir Barbosa, no Rio de Janeiro. E nos próximos dias viajam para a Punta del Este, no Uruguai, onde realizam a parte final da pré-temporada. Até o momento, o Vasco da Gama acertou com os seguintes reforços: João Vitor e Robert Rojas, zagueiros, e o atacante David. O Vasco da Gama encaminhou a venda do atacante Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares. Falamos do futebol carioca, agora vamos falar do futebol das Minas Gerais. Vamos falar dos três grandes de Belo Horizonte, começando pelo América Mineiro. Depois do período de férias, jogadores do América Mineiro se apresentaram ontem ao novo treinador Cauã Oliveira, no CT Leandro Drummond, para a pré-temporada desse ano. Os novos reforços, o goleiro Dalberson, o meio-campista Moisés e o atacante Vitor Jacaré já estão integrados ao América Mineiro. No Atlético Mineiro, assim como o América, o elenco do Atlético Mineiro se apresentou ontem à tarde na Cidade do Galo ao treinador Luiz Felipe Scolari, visando a temporada de 2024, onde vai disputar Campeonato Mineiro Módulo 1, Taça Libertadores da América, fase de grupos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. O único reforço do Galo até aqui é meio-campo Gustavo Scarpa, que se apresentou ontem à tarde com os demais jogadores. No Cruzeiro, jogadores do Cruzeiro se apresentaram no último domingo na Toca da Raposa 2 ao novo treinador, o Nicolas Larcarmon, e não vão ter uma pré-temporada tranquila, pois o treinador gosta de trabalhar. E ontem, por exemplo, o elenco
trabalhou em 2 períodos. Hoje, terça-feira, o elenco volta a trabalhar novamente em 2 períodos. Somente amanhã é que os jogadores só treinam na parte da manhã. O Cruzeiro até aqui acertou com os seguintes reforços: Léo Aragão, goleiro, os zagueiros Eivaldo e os atacantes Rafa Silva e Gabriel Veron. Nas próximas horas, o Cruzeiro vai anunciar as contratações do volante Lucas Romero e do atacante Rondineno, ambos jogadores argentinos. Falando um pouquinho do futebol local, do esporte local, melhor dizendo, o JF Vôlei. A equipe do JF Vôlei entrou essa semana na parte final de preparação para a estreia na Superliga B de vôlei masculino. No próximo sábado, diante do Brasília, vai jogar contra o Brasília Vôlei em Taguatinga, cidade satélite da capital federal. O JF Vôlei, para a disputa da Superliga B, contratou até aqui 3 jogadores: os ponteiros Gabriel Machado e Pedro Henrique, além do central Bernardo. Nesta terça-feira, ou seja, hoje, às 7 da noite, a equipe do JF Vôlei vai fazer um jogo de apresentação no ginásio poliesportivo Jornalista Antônio Marcos, com entrada franca aos torcedores que comparecerem ao ginásio. O jogo servirá para que os torcedores de Juiz de Fora possam conhecer a equipe do JF Vôlei, que vai disputar a Superliga B a partir do próximo sábado, dia 13 de janeiro. Já o Esporte Clube Vila Real, a diretoria do Esporte Clube Vila Real confirmou ontem que a equipe vai disputar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão na categoria Sub-20 e o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão de Profissionais na temporada de 2024. Agora, resultados da Copa Camisa 12 de Futebol Amador 2023, uma promoção da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Jogos realizados sábado e domingo passado. Sábado, Campo do Caim Cerâmica, categoria Sub-11, Entre Amigos meia dúzia, Guaporé Futebol Clube 0. Sub-17, Associação Esportivo Beirabinha 4, Guaporé Futebol Clube 1. Categoria Sub-17, Chacarense Futebol Clube 3, Tonhão Futebol Clube também 3. Já no domingo, Campo do Caim Progresso, categoria 60+, Bloco da Lata 0, JF Bola Show 1, categoria 55+, Associação Esportivo Beirabinha 1, JF Bola Show 3, Associação Palestina 2, Tricoloco 0, na categoria adulto. Também na categoria adulto, o Sport Boys empatou 0-0 com o Trem-Bala. Já no Campo do Caim Linhares, categoria 60+, o Clube Atlético J perdeu para a Associação Atlética Grajaú por 2-0. Já na categoria adulto, 3 partidas. O Roma do Dom Bosco venceu o Clube Atlético Valadares por 3-0. O Milan de São Pedro ganhou do Beija-Flor Futebol Clube por 4-0 e o Botafoguinho Futebol Clube ganhou do Real Casablanca por 2-0. Já no campo do Guaporé Futebol Clube, categoria 55+, Pinho Esporte Clube 2, Guaporé Futebol Clube 1, categoria 60+, Clube Regatas Famílias 1, Guaporé 1, e na categoria Sub-20, o Liverpool Futebol Clube ganhou do Alex Fontoura Futebol Clube por 3-1. Bem, galera, estamos encerrando por hoje o Papo Esportivo desta terça-feira. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta para falar tudo o que aconteceu e que vai acontecer no esporte, no Brasil, em Minas e no mundo. Um abraço e até amanhã.